Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Estamos felizes por estar mais um dia, mais um culto, né, na casa do Senhor. E foi tão interessante agora, porque Deus é aquele que confirma de uma forma extraordinária, né? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 14. Glória a Deus. Jó capítulo 14, versículo 7. Vamos ler o versículo 7, o versículo 8. Vamos encerrar no versículo 10. Deus é fiel, igreja. Todos acharam em nome de Jesus? Foi a palavra que o Senhor queimou meu coração, quando o evangelista falou. Eu falei, glória. E eu comecei a dar risada. Eu olhei para ele, já até entendeu. Porque Deus, ele é extraordinário. Então, eu creio que Deus tem algo dentro dessa palavra, além da que o evangelista falou. Nós iremos continuar falando aquilo que o Senhor tem preparado para essa igreja nesse tempo, né? Eu creio que o Senhor tem preparado algo para nós. E nós temos que realmente abrir mais o nosso coração para ouvir o direcionamento de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem para dar até mesmo confronto. O confronto serve para transformação de caráter de pessoa. E se nós não somos confrontados pela palavra do Senhor, permanecemos o mesmo. Entramos e saímos da mesma forma. Eu descobri aqui em Jó alguns confrontos, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos, Jó capítulo 14, versículo 7, amém? Vai nos dizer assim nessa noite. Porque a esperança para árvores que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas o morto, o homem, é consumido, sim, retendo o homem o espírito, então, onde está? Amém? Se assente glorificando ao nosso Deus. Eu vou pedir para alguém colocar um pouco de água para mim, pela misericórdia do Pai. Amém? Eu perdoo, amada. Glória a Deus. Irmãos, estamos dentro de uma palavra que tem louvores, né? Fala realmente, né, sobre esse versículo aqui, capítulo 14, versículo 7, Deus abençoe. Porque a esperança, o evangelista falou exatamente sobre a questão da esperança. E nós entendemos aqui, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que Jó, ele usa uma metáfora. Isso que é interessante. E essa metáfora acerca de uma árvore, que ainda que ela venha a ser cortada, ela pode brotar. Então ele está expressando que, mesmo diante de uma desolação, sofrimento, ainda existe a esperança de uma vida nova. Então, quando nós olhamos para essa palavra, onde ao cheiro das águas a árvore renasce, então simboliza a graça e o poder de Deus para a restauração de vida. A igreja não entendeu. Nós estamos falando aqui que ao cheiro das águas, a árvore, se é uma metáfora, a Bíblia em vários pontos, ela vai comparar o homem com uma árvore. E isso que é muito interessante, quando nós olhamos a palavra do Senhor, ela vem trazendo esse direcionamento para nós. E aí eu começo a entender que ao cheiro das águas, a árvore, ela renasce, simbolizando a graça e o poder de Deus para transformar, restaurar, ainda que nós fomos cortados. E aqui nós começamos a entender que Jó, ele está comparando a humanidade com a árvore. Então ele faz essa metáfora para nós entendermos, como se
Para ele, não havia mais a esperança. No momento que ele começa a falar dessa forma, mediante a tudo que está acontecendo na sua vida, ele começa a chegar no seu limite de que a esperança já está indo embora. E nós vamos entender que em Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Então nós estamos tratando nessa noite, que o Senhor está tratando conosco, é acerca da esperança de algo que nós muitas vezes estamos perdendo. A esperança de um renovo dentro da nossa vida. A esperança de uma restauração no meio da família, irmãos. Porque estamos vivendo momentos e tempos em que a família estão perdendo seus valores. Mas nós olhamos para a palavra do Senhor e nós começamos a entender que mediante aquilo que Jó está vivendo, e Jó vivia um tempo, um período, no início de tudo que nós começamos a entender, ele vivia um momento de abundância, de prosperidade. Então quando nós começamos a lembrar deste homem, e é difícil alguém falar, que eu acho que é até errado, eu estou passando a prova de Jó, jamais, você não tem nem condições de suportar. Porque no início de tudo, nós vamos ver lá no capítulo, no comecinho, nós vamos entender que em uma certa ocasião, Satanás, ele aparece em uma reunião e o Senhor pergunta de onde que ele está vindo. E ele responde de rodear a terra. Só que quando ele responde que ele está vindo de rodear a terra, é isso que é interessante, Deus, ele começa a apontar as qualidades de Jó. Ele fala assim: você viu meu servo Jó? E teve um dia que eu estava lavando louça, minha futura cooperadora. Fala o nome dela não, que ela fica tímida. E eu perguntei e questionei alguns pontos referente a essa situação. Falei: nossa Deus, por que o Senhor foi falar para o diabo sobre Jó? Porque ele trouxe algumas qualidades. Que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que não se desvia, que conseguia se desviar do mal. Aonde ele via que tinha alguma coisa que poderia manchar a integridade dele, ele não permanecia. Esse era Jó. Então Deus está dando testemunho de um homem íntegro. Só que Satanás, por sua vez, ele fala: mas também o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo. Tem uma proteção sobre ele. Então nós começamos a entender a investida de Satanás sobre a vida dele. E ele não conseguia, porque tinha um muro que cercava Jó. E aí nós começamos a entender que Deus, ele entende, não. Se você fizer alguma coisa, ele não vai negar o meu nome. E nós sabemos que dentro da palavra do Senhor houve muitas perdas tão repentinas na vida daquele homem. Jó perdeu tudo. E foi num piscar de olho. Ele teve um homem que era um dos mais ricos do Ocidente. Ele viu toda a sua fortuna do nada acabar. Ele viu a sua família acabar. Ele viu seus amigos se afastarem. Porque o primeiro ponto, quando o cristão passa por prova, é o momento da solidão. E mesmo assim Satanás continua investindo, porque Jó permanecia. Mas chegou um momento que tocou na sua saúde. Jó foi cometido por uma doença na sua pele, aonde ele usava cacos de telhas para se coçar. Nós estamos falando de um homem que era próspero, que era abundante, que tinha uma família abençoada, tinha vários filhos.
de um homem que orava, que apresentava a família, que levantava altares, um homem que falava: Senhor, protege, Senhor, prospere, e onde ele estava conseguindo tudo isso. E eu começo a entender que mediante essa situação que chegou na vida deste homem, perdas, situação que faz com que ele permanecesse sozinho. A palavra de Deus vai dizer que os seus amigos, quando sabe daquela notícia acerca de Jó, das perdas que Jó teve, enlutado, porque seus filhos também veio a morrer, passando a dor de um luto, a dor da perda, aonde a sua mulher olha para ele e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez. Aonde no momento que você precisa de um apoio, você não encontra uma palavra de incentivo: olha, eu estou aqui. É o momento da solidão que você não encontra um refrigério na sua alma, porque até mesmo a sua saúde, ela foi tocada. E seus amigos que outrora sentavam em sua mesa, comia com ele, sorria com ele, quando sabe da notícia, vai até ele, eles não conseguem nem falar, eles ficam 7 dias, 7 noites, sentindo a mesma dor. Ele rasgaram as suas vestes, eles se lançaram ao pó e ficaram em silêncio, porque às vezes não tem palavras para você falar no momento que você vê a pessoa passando por aquela dor, mas entenda você, que a sua presença também é um refrigério para uma alma. E esses 3 amigos, eles rasgam as suas vestes, rasgando as suas vestes, está lá no capítulo 19, 24 e 23, 24, eles se humilham e ficam em silêncio, mas depois nós começamos a entender, que mediante toda essa questão, Jó ainda tem consciência do poder de Deus. Só que vem os questionamentos. Os próprios amigos questionam: será que você não está também em pecado, porque sobreveio sobre a tua vida tamanha situação? É esse período que nós começamos até mesmo a questionar, porque no capítulo 38 vem o questionamento também de Jó. Mediante o tamanho sofrimento que ele está vivendo agora, ele começa a fazer uma série de perguntas desafiadoras sobre a criação. Então é lindo nós falarmos e olhar para a palavra do Senhor: mas Jó permaneceu fiel, mas também ele questionou alguma situação. E esse questionamento, ele começa a fazer algumas perguntas sobre a criação e a sabedoria divina, mostrando a sua pequenez humana. E nós temos uma sabedoria pequena diante de um Deus que é tão poderoso. E aí nós começamos a entender que ele faz alguma comparação com a grandeza de Deus. E nós, irmãos, somos da mesma forma. Quando vem a luta, nós questionamos Deus o porquê. Deixa eu tomar uma água em nome de Jesus. Nós somos assim também diante da dificuldade. Nós perguntamos para Deus: por que esse sofrimento? Por que essas perdas? Por que as portas se fechou? Por que fui abandonada? Nós questionamos, perguntamos para Deus: por que, Deus? E mediante esses questionamentos, o porquê de tanto sofrimento, Deus, ele vai responder para Jó. Só que Deus vai responder para Jó no meio de um redemoinho, irmãos. É aí que vai vir a resposta. E essa resposta que Deus vai dar para ele, não é uma resposta direta, mas uma resposta com perguntas. Então, se Jó fez umas 16 questionamentos para Deus, Deus vai fazer mais de 46 perguntas para ele. Porque no momento que Jó está se questionando lá, eu começo a entender que Deus, ele está todo o tempo ouvindo aqui os questionamentos de Jó mediante tudo aquilo.
E aí Deus, ele vai trazer perguntas que expõem a sua ignorância, a ignorância de Jó sobre o ministério, sobre o mistério da criação e o poder de Deus. Isso está lá no capítulo 38. Então nós começamos a entender que esse questionamento da criação, o poder de Deus, então ele vai se revelando que o homem, ele não pode entender o Criador. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Que nós não conseguimos entender como é que Deus trabalha. Então não adianta nós questionarmos o porquê que está acontecendo tantas coisas, o porquê disso, o porquê daquilo. Nosso conhecimento, nós podemos ser teórico, não pode ser, mas nós não conseguimos entender o Criador, porque Ele vai fazer e operar do jeito dEle, e é no tempo dEle, não é no nosso. Mas pastora, Jó estava tranquilo lá, e Deus simplesmente mostrou a ele, porque Deus sabia o que tinha no coração dele. Sabe por quê? Nós achamos que conhecemos a Deus, achamos que andamos com Deus, mas no momento da prova nós questionamos a Deus. Então eu começo a imaginar que esse período de Jó era um tempo que Deus estava ensinando a Jó a passar por um processo e conhecer verdadeiramente o seu Deus. Porque no momento que Deus vai falar com Jó, no versículo 4 do capítulo 38, Deus simplesmente pergunta para ele: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? E não só foi essa pergunta que Deus fez para Jó. Deus estava falando: Jó, você não tem sabedoria para me entender. Então o que Deus está falando conosco hoje, tudo isso que aconteceu sobre a vida de Jó, foi um processo sobre a vida dele para ensinamento. Então o que Deus está falando conosco hoje, Ele está trazendo um ensinamento para nós conhecermos verdadeiramente quem é Deus. Porque nós conhecemos Deus quando simplesmente as coisas começam a dar certo em tudo. Mas quando as coisas viram, nós perguntamos para Deus: o porquê, Senhor, está acontecendo? O questionamento de Jó, ele questionava até o dia do seu nascimento. E hora nenhuma Deus o abandonou. Então quando ele começa a falar no versículo que nós lemos, porque há esperança para a árvore, ele está comparando ele com a árvore. E ele está entendendo que era como se ele fosse cortado. Mas ele entende também que é o cheiro das águas. Porque se você passa no lugar, se você vê uma árvore, só o tronco, se demora alguns tempos, você vai passar por ela, você vai ver algumas folhinhas, porque essa árvore ainda tinha raiz. E com a raiz dela, ela começa a buscar os seus nutrientes embaixo. Então nós começamos a entender que muitas vezes alguém possa olhar para você e imaginar: está destruído, foi cortado, e para ser cortado é porque alguém cortou. Porque a árvore não se corta sozinha, a árvore não se quebra sozinha. Alguém corta, alguém poda, e corta no tronco para que ninguém mais veja, mas ainda que vira pó aquela parte de cima. Se a sua raiz está alicerçada para baixo, porque o cristão não tem que crescer para cima, ele tem que crescer para baixo. Ele tem que acompanhar, sabe, o lençol freático da terra lá embaixo, e aí ele vai conseguir o cheiro das águas. Você começa a imaginar as suas raízes afundando lá para baixo, e quando sente o cheiro das águas, começa a buscar o nutriente necessário para florescer e dar frutos de novo. Talvez você chegou aí hoje, aparentemente cortado, porque alguém te cortou. Mas Deus está falando: como que está a sua raiz? Hoje o Senhor está fortalecendo as nossas raízes, porque tem vida ainda aí. Então Jó, ele faz esse parâmetro, essa metáfora, só para entendermos que hoje em dia qualquer situação parece que nós queremos destabilizar. E o adversário da nossa alma, ele está lutando para cortar a nossa raiz. Mas quando nós olhamos e entendemos que no profundo ninguém está vendo, mas ela está crescendo, ela está se fortalecendo.
e ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. A água purificadora que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Pastor, eu não estou entendendo muito essa palavra. A palavra de Jó é compreensiva, sabe por quê? Porque quando chega no verso, no capítulo 42, aí nós vamos entender a preocupação e o reconhecimento. Porque Jó, ele reconhece que o Redentor dele vive e vai se levantar. No 42 ele entende que esse processo todo é para que ele não venha temer. Mas agora ele não vai conhecer Deus somente de alguém ter falado para ele. Ele conheceu Deus num redemoinho, onde Deus começou a fazer perguntas para ele. É como se Deus estivesse perguntando algumas situações para nós. Será que nós temos sabedoria o suficiente para responder Deus? A mensagem de hoje é: nós conhecemos mais de Deus e menos de nós mesmos. Porque às vezes nós achamos que nós estamos fortalecidos. Muitas vezes nós achamos que nós conhecemos Deus no profundo, mas ainda falta muita coisa para nós conhecermos de Deus. E nós não podemos, ignorar essa existência do Criador. A nossa sabedoria é pequena, nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos alcançar os porquês de Deus. Nós questionamos tantas coisas, questionamos igreja, questionamos família. Será que Deus também não está questionando a tua história, o teu comportamento, igreja? Será que nós temos, será que nós estamos num patamar de questionar Deus por alguma coisa? Nós somos pequenos demais. E Ele é tão grande. E Ele é tão soberano. E Ele é tão maravilhoso. E aí Ele traz um processo de sofrimento. O sofrimento veio para nos fazer crescer espiritualmente. Mas quem está preparado para esses processos? Ninguém. Jó, ele orava, apresentava os filhos. Ele não estava preparado para as perdas. Deu uma mudança na vida dele. Do mesmo jeito que ele foi perdendo, só que foi 7 anos. Não foi 7 dias. Foi 7 anos de prova, de dor, de abandono. Porque ninguém queria mais chegar próximo dele. E às vezes nós nos encontramos assim. Parece que muitas vezes o processo que nós passamos faz com que pessoas não queiram nem chegar próximo da gente. Como se a gente tivesse uma lepra no nosso corpo e fizesse pessoas sair para longe. Pelo processo que muitas vezes, em vez de compreender, julga. Hoje pela manhã aqui na EBD, nós falamos sobre temos que promover a paz. Cristão tem que aprender a promover, ser promotores da paz. Entre os irmãos, entre a sociedade, entre a família. E aí essa palavra estava no meu coração. Porque o cristão de hoje em dia não aguenta os processos. Abandona o barco. Não consegue ouvir Deus. Em meio aos processos, pessoas estão parando, saindo, desistindo de Deus, questionando o Criador, aquele que te criou, aquele que colocou uma família nas suas mãos. E muitas vezes você está questionando. Você questiona seus filhos, seu marido, sua esposa. E você? Como anda você? Questionar é fácil. E Jó fez isso para com Deus.
Ele estava questionando, fazendo perguntas. E aí Deus falou assim: peraí, Jó, onde você estava? Dá uma lida em Jó. Vai lá no capítulo 38. Vê se você consegue responder as perguntas que Deus fez para ele. Nem ele conseguiu. Ele não tinha mais argumento. Naquela hora, eu começo a entender o arrependimento na vida de Jó. Porque quando nós chegamos ali, no capítulo 42, ele vai dizer assim, o verso 2: bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, disses tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima, e que eu não compreendia. O versículo 5: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sabe o que é isso? É reconhecer o poder de Deus, que no meio da tua angústia, no meio da tua aflição, no meio das tuas perdas, quem sempre vai estar do teu lado é Deus, que é todo poderoso. No mesmo tempo que você entender que as portas fechou, a situação reverteu, não se preocupa, é Deus confiando naquilo que está dentro do teu coração, é Deus falando para mim e para você: não temas, porque eu ainda estou com você. Deus simplesmente deu um diagnóstico total de Jó: pode fazer, pode tocar, porque Ele simplesmente não vai negar o meu nome. Essa era a questão. Jó, ele questionou, mas não negou. Jó questionou a Deus, mas ele não negou o nome do Senhor. E nós cristãos muitas vezes negamos o nome dele. Nu ele veio, nu ele voltará. Deus me deu, Deus tirou. Quando acontece isso, você consegue dizer: bendito seja o nome do Senhor? Nós somos cristãos Nutella, irmãos. Quando aperta, nós não queremos falar que bendito é o nome do Senhor. Nós falamos: por quê? Mas Jó não. Deus me deu, e Deus tomou, mas bendito seja o nome dele. É nós começarmos a colocarmos a nossa confiança naquele que tem nos chamado, igreja. Nós temos que olhar mais para Deus, porque Satanás, ele veio para roubar, para destruir as nossas famílias. Ele veio querer fazer bagunça sobre os nossos lares. Estamos chegando aí, Natal, Ano Novo. Quantas famílias vão se reunir, porque nem todos são evangelho, não é isso, igreja? E você acha que se nós não mantemos a nossa conduta, você acha que o adversário já não está com a ficha na mão dele, para trazer destruição? Ele já sabe o que ele vai querer investir, então nós temos que ter vigilância. Vigilância naquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pensando. Porque ele estava rodeando a terra. Porque infelizmente ele ainda continua rodeando essa terra. Porque estamos aqui, mas nós não somos cidadão daqui. Só que ele está rodeando para querer destruir a minha e a sua vida, irmãos. E muitas vezes nós queremos colocar a culpa no irmão, sendo que a nossa conduta está errada. E é o adversário que nós temos que combater, não é o nosso irmão.
é o adversário da nossa alma, aquele que afrontou Jó, aquele que tirou tudo. Mas Deus, com a tua misericórdia, o Senhor, Ele virou o cativeiro de Jó, porque ainda que seus amigos começaram a questionar, Jó orou pelas pessoas, irmãos. Ele limpou o coração quando Deus fez as perguntas para ele. Ele falou: grande é o Senhor, eu sou pequeno. E ele entendeu o que ele precisava fazer também. Então eu olho para a história de Jó e trago para mim como ensinamento. Nem tudo que nós achamos que conhecemos de Deus nós conhecemos. Ele se revela da maneira que Ele quer, e é no tempo dEle. Nós achamos que conhecemos muito de Deus, mas Jó precisava entender mais ainda dEle, porque senão Deus não tinha apontado ele. E quando ele orou para os seus amigos, foi aonde Deus, Ele virou o cativeiro. Quando ele orava pelos seus amigos, não era inimigo porque perguntou, porque julgou ele. Jó não trouxe aquelas pessoas como inimiga deles, porque a palavra diz pelos seus amigos, ainda que os amigos estavam apontando ele. Ele falou: meus amigos, eu vou orar por eles. Será que você está orando para os seus amigos e para os seus inimigos também? Porque o cristão, para ter inimigo, parece que é nós, né? Então ora pelos seus amigos, mas ora também para aquele que te fez o mal, aquele que te aborreceu. Ora para Deus converter o coração. Isso é cristianismo, igreja. Vamos virar o ano carregando bagagem desnecessária nas nossas costas. É tempo de nós simplesmente, sabe, deixar Deus virar o nosso cativeiro e mudar a nossa história. Mas para isso vai depender de mim e de você. Porque que simplesmente no capítulo 44, no versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro em tudo quanto ele possuía antes. Então muitas vezes as bênçãos estão retidas na minha e na tua vida, pelo posicionamento que nós estamos em não orar, em não buscar perdão, tirar amargura, tirar, sabe, o ódio de dentro do nosso ser. Deus ainda, Ele esquadrilha o nosso coração, igreja. Como que nós queremos pedir bênção do Senhor? Como que está nosso coração hoje? O que tem aí dentro do seu coração? Será que você olha para aquela pessoa que simplesmente está ali caído, não quer saber da igreja? Será que você continua orando por essa pessoa? Ou você já entregou? Depende de você. Insista. Ora um pouquinho mais. Persevera um pouquinho mais. Então nessa noite, irmãos, isso aqui é extraordinário, porque ele orou. Ele oferece sacrifício, ele ora, e Deus muda a história. Quem crê que Deus está mudando a história hoje? Ainda que nós não passamos, nem queremos passar por essas provas que Jó passou, mas cada vida tem uns processos. Deus permite alguns processos na nossa história, para que nós possamos crescer para baixo, para que nós possamos fortalecer as nossas raízes. Se alguém cortar você, você permanece na casa de Deus? A sua raiz tem que estar lá embaixo. Ninguém precisa ver como é que ela está crescendo. Pode olhar e falar: está cortado, está cortada, não louva mais, não prega mais. O homem pode te podar, mas Deus, Ele vai trazer águas, porque ainda ao cheiro dela, você vai se fortalecer, e você vai dar frutos, porque Deus, Ele chamou eu e você para dar frutos, para crescer como árvores novas. E se é árvore nova, é renovo, é renovando nossos ramos. Não se preocupa se todas as suas folhas já caíram, mas Deus, Ele está nos chamando hoje para renovar, trazer, sabe, renovo sobre ainda que olham e acham que a terra já secou. Não, há esperança. Há esperança ainda sobre a tua casa, há esperança ainda sobre a tua vida, há esperança ainda sobre a vida dos teus filhos.
a esperança sobre a vida do seu marido, da sua esposa, a esperança para os seus negócios, a esperança para a sua vida financeira. Do jeito que está, não vai ficar. A esperança de novos projetos sobre essa igreja, a esperança sobre a tua casa, a esperança sobre os seus projetos. Não, Deus não anula projeto, irmãos. Ele sabe quem Ele chamou, irmão. Então há esperança ainda, porque você está perdendo a esperança, a expectativa, está entrando triste na casa do Senhor, parece que não tem efeito. Abra mais o seu coração, perdoa mais, pede ajuda para Deus, porque Ele está renovando as tuas forças hoje. Aleluias. Sabe o que é isso? Nós temos que abrir o nosso coração. Olha o processo que você está vivendo. Nós estamos no mês de dezembro. Será que tudo aquilo que você marcou em janeiro, você cumpriu em dezembro? Você refez a sua lista? Senhor, esse ano não vou faltar um culto. Senhor, esse ano vou pegar firme nos departamentos. Cadê você? Senhor, esse ano não vou negar a oportunidade. Cadê você? Nós negamos o Senhor nessa hora, irmãos. Quando Ele confia algo na sua mão e você não faz, você está negando a Deus. É isso ou não é? Eu nego a Deus quando eu deixo de fazer aquilo que Ele me incumbiu a fazer. Pedro, você vai negar. Não, Senhor. Negou. Nós não sustentamos o que nós falamos, igreja. O que nós falamos em janeiro, chega em dezembro, a gente não sustentou nem em fevereiro. E achamos que colocar a culpa no irmão é mais fácil. Foi a Stephanie. Barrou meu ministério. Ô irmã, vamos crescer na graça, no conhecimento da verdade. Você está aqui por causa da Stephanie ou por causa de Deus? Você está aqui por causa do departamento ou porque você veio adorar a Deus? Você veio fazer o que hoje aqui? Não, a igreja não está entendendo. O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim adorar a Deus, irmãos. Eu vim abrir meu coração para Deus. Eu vim honrar a oportunidade que Deus me deu de pregar a palavra dEle. Eu vim fazer o meu melhor para Deus. A igreja poderia estar cheia, poderia mudar até a palavra. Não, a palavra que Deus me deu em casa na madrugada é a palavra que eu ministro para 2 ou 3 pessoas. Eu não me importo com igreja abarrotada de gente. Eu quero que pessoas saiam daqui transformadas pela palavra do Senhor. Porque não adianta a igreja inchada. Nós precisamos crescer mais com Deus, irmãos. É descer para baixo, não é para cima. É nós entendermos que nós temos que orar mais. Não somente para aquele que nos faz o bem, mas aquele que pisou no teu pé o ano todo. É para esse, irmão, faz a diferença. Precisamos amar mais. Mas tem hora que a esperança se vai, que parece que você vai. Você fala assim, eu não vou conseguir. Não tem dias que você amanhece assim, a esperança já se foi, meu pastor. Eu não tenho mais esperança. Parece que não vou suportar. Às vezes você está assim. Porque as lutas, as provas estão tão grandes. Sabe o que Deus manda te dizer? Confia. O Deus que te chamou, Ele é fiel para ir até o fim com você. Ele não abandonou você no meio do caminho. Tem dia que você vai cansar, tem dia que você não vai querer mais, mas naquele mesmo momento você tem que lembrar, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Nós temos que olhar e falar como Jó. Eu queria escrever para que quando alguém passasse correndo, lesse, eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que é isso? Ainda no momento difícil, você tem que falar para você mesmo, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Em breve Ele se levantará sobre essa terra. É convicção do Deus que nós servimos. O que Deus pode fazer por você hoje? Ele pode restituir tudo. Ele pode virar o seu cativeiro hoje.
Quem crê que Deus pode fazer uma virada na sua história? Quem crê que Ele pode virar o cativeiro? Pastora, você não sabe como está a minha situação. Não tem problema. Aquele que é especialista em resolver, é Ele que você tem que falar. Ele já sabe. E Ele está falando: eu sei que você é íntegro. Eu sei que você tem ainda o temor. Mas eu sei que o adversário, ele vai vir com muita fúria. Mas permaneça fiel. Aquele que vem te chamando, aquele que vem, sabe, olhando para você. Pode vir, levitas, não vou estender mais não. Aquilo que o Senhor falou no meu coração, estou entregando. Entregando aqui para a igreja entender que esse ano, ainda esse ano, é ano que Deus pode renovar suas forças, a sua esperança, porque ao cheiro das águas. Que água é essa? A água que pode mudar. É a água que você tem que beber e você não sente mais sede. Fica de pé, igreja. Porque o cheiro das águas vai brotar. O versículo 23, ele vai dizer assim: quem dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravasse no livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fosse esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. É a convicção, é a certeza que você tem um Deus por você. Um Deus que está julgando a tua causa. Um Deus que sabe o momento do teu sofrimento. O Deus que contempla as suas perdas. O Deus que sabe o momento da sua angústia. O momento da sua dor. O momento que virar as costas para você. Ele sabe, Ele viu toda a situação. Mas Ele está falando: confia. Confia. Porque eu sou o Deus que pode virar o seu cativeiro. Eu sou o Deus que pode chegar. Ainda que Ele chegou com um redemoinho para trazer um ensinamento para Jó. Foi para mostrar para Jó: Jó, a sua sabedoria, o seu conhecimento sobre mim estava muito pequeno. Eu precisava trazer esse processo sobre a tua vida, para você entender tão glorioso é o meu poder sobre a tua vida. Jó reconheceu o poder de Deus. Ele reconheceu o poder de Deus, porque agora ele não estava mais só ouvindo falar dele. Os olhos dele contemplou. É o momento que nós temos que entender. Nós não servimos a Deus por aquilo que nós estamos ouvindo falar dele, mas pelo aquilo que Ele faz pelas nossas vidas, pelo aquilo que Ele é no momento da nossa aflição. No momento da sua angústia, quem está com você é esse Deus que é maravilhoso. Feche seus olhos, igreja. Eu quero orar com você hoje. Pode apagar as luzes, eu quero fazer uma oração agora. Coloca a mão no seu coração. Deixa bem baixinho. Coloca a mão no seu coração, igreja. Nós sabemos, Senhor, que entrou vida, Senhor amado, sobre essa casa. E às vezes tem profunda desolação e sofrimento. Mas a Tua palavra vem trazendo esperança, Pai, para uma nova vida, Senhor. Porque a Tua palavra diz que ao cheiro das águas, Pai, ao cheiro das águas, ainda que pessoas entrou aqui, Pai, sofrendo, desesperançosos. Algumas pessoas entraram aqui, Senhor amado, sem perspectiva, até mesmo para o próximo ano, para a próxima etapa. Mas nós reconhecemos que nós temos um Deus que pode curar as nossas feridas, um Deus que pode ir além da medicina,
Um Deus que pode operar milagres no nosso meio, Pai. Um Deus que nós estamos conhecendo não somente de ouvir falar, mas nós conseguimos contemplar os teus milagres, Pai. Porque esse ano, Pai, nós vivemos milagres, Senhor. Esse ano a tua igreja viveu, Senhor amado, mudança de vida, Pai. Nós sabemos quantos milagres o Senhor operou, Pai. Mas a minha oração, Pai, aumenta a esperança do teu povo. Aumenta a esperança da tua igreja, Pai. Aumenta, Senhor amado, a esperança. Fortalece aquele que se encontrava, Senhor, enfraquecido, Pai. Senhor amado, vai aumentando, Senhor, o desejo de buscar o Senhor, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é, Pai. Senhor amado, que cada processo, Pai, que as vidas estão vivendo ou passando, Pai, que em todos esses processos o Senhor possa estar com eles, Pai. Que o Senhor possa estar no meio da família, Senhor. Que o Senhor possa estar operando no meio da família, Pai. Que teus filhos não cessam de orar, Pai, para aqueles que muitas vezes a sociedade já não dá mais nada, Pai. Mas que nós possamos permanecer em oração, acreditar que o Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que muda o cativeiro, Pai. O Senhor é aquele, Senhor amado, que traz a cura, Senhor. Do mesmo jeito, Senhor amado, que Jó estava enfermo, Senhor amado, na sua pele, Senhor, sentia dores, Pai, mas o Senhor, Pai, renovou a saúde dele, Pai. Renova também a saúde da tua igreja, Pai. Repreende, Senhor amado, toda enfermidade, Senhor amado, sobre esta casa, Pai. Nos dá, Senhor amado, vestes novas, cântico novo, Senhor. Ah, Senhor, traz a esperança, Pai. Traz, Senhor amado, a esperança, Pai, de um novo tempo, Senhor amado. Traz a esperança de novas oportunidades, Senhor. Que nós venhamos, Senhor amado, viver novidades de vida, Pai. Para que nós não venhamos ficar presos, Senhor, ao passado, meu Pai. Porque do nosso passado o Senhor nem se lembra mais, Senhor. Cumpre em nós o teu querer, Pai. Cumpra nessa casa o teu querer. Manifesta, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia no nosso meio, Pai. Permita-nos, Senhor amado, permita-nos, Senhor amado, conhecer mais de ti, Pai. E nós possamos, Senhor amado, cada dia nos diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer em nós, Pai, e regozijarmos, Senhor, pelos teus feitos, Pai. Traz esperança àqueles que não têm, Pai. Traz esperança para aquele que não tem, Senhor. E renova as forças daqueles que se encontravam cansados, Pai. Dá vigor, Pai, para a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Adoremos ao Senhor. Aleluia.